1 Samuel capítulo 20, versículo 42 e 43 nos diz assim: Disse Jonatas a Davi: Vai-te em paz, porquanto juramos ambos em nome do Senhor, dizendo: O Senhor seja para sempre entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua. Então se levantou Davi e se foi, e Jonatas entrou na cidade. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos diante da tua palavra mais uma vez, buscando que o Senhor fale conosco, e pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento e o nosso coração. Que a tua palavra, Senhor Deus, possa penetrar a nossa alma e possa fazer, ó Deus, mudanças e transformações no nosso interior. Por isso, nos fala, Senhor. Edifica-nos na tua presença. Em nome de Jesus, nós pedimos que qualquer barreira que existe em nós, em relação à tua palavra, que caia por terra. E que o Senhor nos conduza a uma experiência genuína com o Senhor, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Na quinta-feira, nós vimos um pouco a respeito de como foi a experiência de Davi no palácio. E quais foram as lições que foram tiradas disso. Eu vou só mencionar algumas, para que os irmãos possam se lembrar, aqueles que estiveram e aqueles que não estiveram, possam então se situar dentro daquilo que nós conversamos. Nós tiramos algumas lições. A primeira delas, a compreensão prática de como funciona o governo e a dinâmica entre o rei e seus súditos. Aqui naquela fase que Davi foi levado para dentro do palácio e ele tocava a harpa para amenizar a situação de opressão de Saul. E ele vai observando como as coisas funcionam dentro do palácio. Depois, a outra lição que nós tiramos foi que essa experiência de Davi desenvolveu nele humildade e paciência para esperar a hora certa de Deus o colocar como rei. Terceira lição que nós aprendemos foi que essa experiência dentro do palácio trouxe reconhecimento público e abriu portas para que ele fosse visto como líder militar. Ganhou experiência em liderança e estratégia militar. E aí o que você vai observando é que essa fase é extremamente importante, porque Davi vai sendo trabalhado justamente em áreas que ele não tinha como ser trabalhado no campo. Ele está ali aprendendo a ser um militar. Desenvolveu habilidade para liderar exércitos e conquistar o respeito do povo. Dois aspectos importantes. Ele não conquistou somente o respeito do povo, mas do exército de Saul também. Embora eles fossem atrás de Davi, havia um grande respeito do exército inteiro com relação a Davi. E ele conquistou justamente nessa fase que ele passou ali dentro do palácio. Reforçou sua confiança em Deus, mostrando que a vitória não dependia de sua força, mas da fidelidade do Senhor. E as várias batalhas foram sendo confirmadas dessa forma. Ensinou-lhe a importância da diligência, disciplina e de ser um exemplo para os outros. E nós, inclusive, falamos que, no caso de Saul, ele não formou heróis. No caso de Davi, era comum você ter heróis no meio dos homens de Davi, justamente por causa dessa inspiração que Davi trazia para a vida dos seus soldados. Sétima lição que nós aprendemos. Ele aprendeu a confiar ainda mais em Deus para a proteção e a lidar com as oposições. Desenvolveu resiliência e habilidade para lidar com inimigos internos e externos. Os inimigos externos eram soldados das nações contrárias a Israel. O inimigo interno era Saul, que procurava de alguma forma sempre atacá-lo e destruí-lo. Então, ele aprendeu a lidar com esses dois inimigos. E todo mundo que lida com política sabe que existem esses dois inimigos em toda política, né? Existem esses dois inimigos, tanto os inimigos internos como os inimigos externos, que a gente costuma chamar de oposição, mas que existe em no trabalho de todo aquele que lida com algum tipo de atividade política. Oitava lição que nós aprendemos. Davi aprendeu a importância de alianças estratégicas baseadas na confiança e na lealdade. Fortaleceu seu senso de fidelidade e apreço pelas relações genuínas.
E aí você vai observar que o fato dele ter aliança com Jonatas o livrou da morte dentro do palácio, porque Jonatas o ajudou. Depois ele fez aliança com o rei, que guardou os pais dele quando ele precisou fugir. Os pais também precisaram se esconder. E aí, então, você vai observando que ele começa a desenvolver essa habilidade de fazer alianças com pessoas certas para conduzir a sua atividade. E isso é extremamente útil para ele, tanto quando ele está dentro do palácio, quando ele está fora do palácio. Depois, quando ele volta, ele continua tendo o hábito de fazer alianças com pessoas confiáveis. E isso ele desenvolve justamente ali no palácio. Por último, mostrou que um bom líder respeita a autoridade instituída por Deus, mesmo em meio a conflitos. Desenvolveu autocontrole, compaixão e confiança no tempo de Deus para a justiça. Foi a relação dele conturbada com Saul. Saul começou a persegui-lo e ele poderia ter arrumado uma desculpa. Depois que você observa, por exemplo, depois que Salomão sai do trono, você vai observando que divide-se 2 reinos, e o reino de Israel, constantemente o que acontecia era um general achava que podia tomar o poder, matava o rei e assumia o poder. Ficava 1 ou 2 gerações, daqui a pouco o outro general vinha lá, matava e assumia o poder. Pessoas que não esperam a vontade de Deus nem o propósito de Deus, eles simplesmente vão usurpando. Davi poderia ter assumido essa posição e teve a oportunidade por 2 vezes de fazê-lo, e ele se nega a fazer justamente porque respeitava o plano e o propósito de Deus, e por conta disso ele foi rei no período que estava amadurecido para fazê-lo. E assim desenvolveu um bom reinado. Não teve que aprender no reino. Ele precisou aprender lições que Deus tinha para ensinar para ele, e isso foi feito. Qual é o propósito, então, do estudo que nós estamos fazendo? O propósito é que você possa identificar que Deus trabalha nas nossas vidas por fases. E seria interessante que você, entendendo qual é o chamado que Deus tem para você, entendesse qual é a fase que você está e como é que você faz para passar de fase. Quais são as lições que Deus está lhe dando através das dificuldades e das bonanças que Ele está lhe concedendo nessa fase da sua vida. Para que você, então, entenda que você está sendo cuidado e trabalhado por Deus. E você precisa ter essa consciência de que você tem um propósito e de que a sua fé tem um propósito. A sua fé não tem um propósito só de você ir para a igreja no domingo, ou de você ir alguns dias no mês para a igreja. A sua fé tem um propósito de treinar você para ser útil no reino de Deus. Qual é o propósito que Deus tem para você? Davi entendeu qual era o propósito, que era para ser rei, e Deus foi abrindo as portas para que ele pudesse ter as experiências nas várias fases da vida dele, para que ele cumprisse o seu propósito. E é isso que nós precisamos entender também. Deus tem um propósito para cada um de nós, e nós precisamos entender qual é, e precisamos entender também qual a fase que nós estamos de treinamento para desenvolvermos, para seguirmos para outras fases. E é assim que a gente vai seguir. Hoje nós vamos, então, estudar sobre a fase em que Davi esteve fora do palácio, no período de exílio. E é essa fase que nós vamos estudar hoje, que é esse texto que marca justamente o dia que Davi se liberta completamente do reinado de Saul. Ele agora, daqui para frente, ele se despede de Jonatas, e dali para frente, então, ele vai viver o seu período de exílio. E é isso que nós vamos, então, observar e vamos defender a tese de que toda fase que você vai passar, você precisa se desapegar de algumas coisas que a outra fase anterior lhe concedia. E aqui nós temos, então, a primeira experiência de desapego de Davi. O que é que ele perde quando ele sai? Nós já aprendemos o que é que ele ganha quando ele estava no palácio. Quando ele sai do palácio, o que é que ele perde? Primeiro, perda da segurança e da estabilidade. É a mesma coisa de alguém que tem um emprego. Você tem um emprego e você tem uma previsão de quanto é que você vai ganhar por mês. Você tem uma previsão de que tipo de trabalho você vai fazer. Então você se organiza melhor. E aí você perde o emprego e começa a viver de bico. Tem semana que você consegue uma coisinha para fazer, consegue o dinheiro da feira.
Não conseguiu nada para fazer e você vai ter que se virar de outra forma. Ajuda de amigos, de familiares e vai se virando. Quer dizer, quando você está trabalhando com emprego fixo, você tem uma estabilidade. Quando você sai, você não tem mais estabilidade. O que acontece com Davi é que Deus o tira dessa situação de estabilidade. Muito embora ele tivesse que lidar com Saul, que era alguém que estava tentando matá-lo, isso também já estava dentro da previsibilidade. Então, chegou perto de Saul, tome cuidado. Alguém puxou algum assunto relacionado a Saul, você toma cuidado com o que você fala, para não dar a ele a oportunidade de arrumar um jeito de lhe perseguir. E o que nós encontramos aqui é justamente essa experiência que Davi vai tendo. A estabilidade lhe foi tirada e a segurança lhe foi tirada. E agora ele vive dentro de uma experiência de vida completamente diferente daquela que era oferecida pelo palácio. E nós precisamos entender que todos nós também temos essa experiência de falta de estabilidade. Por mais que você lute para ter a estabilidade, a instabilidade às vezes vem. Às vezes vem através de uma doença, às vezes vem através da falta de emprego, como eu já citei o exemplo, às vezes vem através de algum problema familiar que você tem, filhos que se envolvem com drogas, por exemplo, que traz intranquilidade para dentro de casa. A falta de estabilidade, às vezes, vem por conta da enfermidade, vem por conta de desajustes no casamento, de desajuste no seu relacionamento com filhos. A falta de estabilidade, ela vem de inúmeras formas. O desapego da segurança e estabilidade no palácio ensinou Davi a confiar em Deus como sua verdadeira proteção. O que é que acontece quando nós temos muitas coisas? Por exemplo, gente que tem muito dinheiro. Está precisando de alguma coisa? Dinheiro está aqui, vamos resolver. Né? E aí, quando o dinheiro falta, o que é que a pessoa faz? Vai orar? Vai buscar Deus? Às vezes Deus tira a nossa estabilidade, tira o nosso ponto de segurança, justamente para que a gente possa ter a oportunidade de aumentar a nossa dependência dele, e isso possa trazer para nós uma percepção de que é ele quem cuida de nós. Porque às vezes, quando nós estamos prosperando, quando nós estamos saudáveis, quando nós temos o controle da situação, a gente tem uma sensação de que nós podemos fazer o que a gente quiser, porque o controle está nas nossas mãos. E aí Deus vai e tira essas fontes de estabilidade, justamente para que nós possamos entender que Ele é quem está no controle. Ainda que você tenha prosperidade. Que Ele é quem está no controle, ainda que você tenha saúde. Que Ele é que está no controle, ainda que a sua família esteja bem ajustada e todos os relacionamentos estejam bem. É Ele quem está no controle. E a gente entende isso melhor quando a gente perde o controle. O Salmo 46, verso 1 e 2, foi um salmo escrito mais ou menos nessa época. E veja o que é que Davi diz em relação a Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Deus é nosso refúgio e fortaleza. É isso que Davi vai aprendendo, enquanto as fontes de estabilidade e de segurança vão sendo tiradas. Ele vai descobrindo que não era o emprego que ele tinha, que não era o status que ele tinha, que não era a proximidade do rei e das estruturas reais que ele tinha, que lhe dava segurança. A sua segurança vem do Senhor, e é isso que ele percebe, principalmente nesse período aqui de exílio. Então, essa é a primeira lição que nós aprendemos. Davi perde a segurança e a estabilidade. Segunda coisa que Davi perde, os relacionamentos próximos. E aqui nós temos pelo menos 3 exemplos para dar. O primeiro é que ele era o escudeiro do rei. E ele perde esse relacionamento com o rei. E quem mexe com política aqui sabe que quando você tem acesso à pessoa poderosa, a pessoa que decide as coisas, quando você tem esse acesso fácil, você tem portas abertas em muitas áreas. E aí o que nós encontramos aqui é Davi perdendo esse acesso ao rei que ele tinha antes. Mas ele não perde só o acesso ao rei. Ele perde o acesso ao melhor amigo. O período de exílio dele vai fazer com que ele fique afastado de Jonatas, que é o texto que nós acabamos de ler no início da mensagem.
ele perde o acesso ao seu melhor amigo. Mas a Bíblia também diz que ele tinha uma esposa que o amava, Mical. E 1 Samuel 19, 12, nos fala justamente a respeito do destino desse casamento. Então Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi, fugiu e escapou. E Mical ficou para trás. E depois, para atingi-lo, Saul casou ela com outro homem. E aí, depois que Davi volta ao reinado de todas as tribos, ele exige a sua esposa de volta. E aí o homem sai andando atrás e chorando, e alguém do exército aconselha ele a voltar. E ele volta. E destrói um casamento. Quer dizer, destruiu o casamento quando Davi saiu, e depois destruiu o casamento da moça quando Davi voltou. E o que nós encontramos, então, é a perda de relacionamentos próximos como uma das experiências que Davi tem. Quando somos separados de pessoas queridas, o desapego nos ensina a valorizar nossa relação com Deus acima de tudo. E o desapego também vai nos ensinar a valorizar as relações que nós perdemos. Filho só dá muito valor à mãe e a pai quando tem que ir para longe. Aí descobre que a casa do pai era boa, né? Que a casa da mãe era boa. As despesas que ele que às vezes tem que bancar quando tem a sua própria casa, ou quando está distante e não tem o socorro e o amparo, a palavra de ânimo que os pais podem dar, a presença dos pais, que muitas vezes traz conforto, a presença por si só. Davi foi aprendendo a valorizar essas coisas. E ele entendeu o valor que os amigos e as pessoas que investiram nele tinham na vida dele, mas ele entendeu também o valor que Deus tem para a vida dele. É um tempo que ele tem a oportunidade de estreitar o seu relacionamento com Deus, de sair daquele ambiente de guerra, né, de Israel, de política dentro do palácio, de convivência com seus amigos e se isolar para buscar Deus. Logo, essa é outra experiência que Davi tem e que, caso ele não se desapegasse dessas pessoas, ele iria, consequentemente, ser apanhado por Saul. Imagine que ele não se desapegasse e que ele resolvesse ir ver a esposa de vez em quando. Saul ia pegar ele na certa. Imagine se ele resolvesse ir atrás de Jonatas. Estou com muita saudade de Jonatas, vou lá olhar como é que ele está, vamos lá ver como é que ele está. Provavelmente Saul já o tinha pego. O que a gente observa, então, é que essa experiência de afastar-se desse povo foi extremamente necessária para ele. Terceira coisa que nós aprendemos aqui, perda de reputação. Antes ele era um indivíduo empregado. Agora ele é o desempregado. Antes ele era o indivíduo próximo do rei. Agora ele é o indivíduo perseguido pelo rei. Antes ele era o herói de Israel. Agora ele é o indivíduo que está sendo caçado pelo rei. Por onde quer que ele esteja, o rei manda o exército atrás para tentar matá-lo. E o que nós encontramos então é a perda de reputação. Faz parte do tratamento que Deus queria operar na vida de Davi. E essa é a próxima experiência que ele tem. E 1 Samuel 21, verso 13 ao 15, nos diz assim: pelo que se contrafez diante deles, e cujas mãos se fingia doido, engravatava nos pórticos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Ax aos seus servos: bem vedes que este homem está louco. Por que o trouxeste a mim? Falta-me a mim doidos para que trouxesseis este para fazer doidice diante de mim? Há de entrar ele na minha casa? Aqui o que nós vamos observar é que Davi vai, de certa forma, se desprendendo do estado de honra em que ele vivia. Era o grande herói de Israel, era um indivíduo bem visto pela sociedade, cantado nas rodas de música. E aí o que nós encontramos é Davi agora se fingindo de doido. Ele foi lá para o meio dos filisteus, fugiu para o meio dos filisteus, e aí alguém disse: olha, vamos lá te apresentar para o rei.
E o rei então diz assim: esse daí é o herói de Israel que cantam nas danças e nas festas. E aí Davi ficou com medo de que, ao invés de ser recebido pelo rei, que ele fosse punido por ter matado tantos filisteus. E aí o que é que ele faz? Ele vai e começa a dar uma de doido, e babar, e deixar a barba descer pela barba, e você vai observando que ele vai se desprendendo das honras de homem honrado, de herói, ele vai se desprendendo, de certa forma, dessas honras. Aí ele tem uma outra experiência interessante, descrita em 1 Samuel, capítulo 25, versos 4 e 5. Nos fala a respeito da opinião de Nabal a respeito de Davi. Os homens de Davi estavam numa região que o pessoal de Nabal cuidava das ovelhas ali. E eles, então, ajudaram a proteger as ovelhas. E depois Davi manda um recado, pedindo uma ajuda para se manter ali no deserto. E Nabal, então, manda um recado a respeito da opinião que ele tinha a respeito de Davi e por que ele não ia mandar nenhuma ovelha para ele. E aí é interessante, porque a primeira parte, capítulo 25, verso 4 e 5, diz assim: ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhe disse: subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Você observa aqui como é que ele fala? Perguntai-me em meu nome. Há uma sensação de que o nome dele vale alguma coisa para Nabal, né? Uma percepção disso. Como se ele fosse alguém, né? E aí, um pouco mais na frente, versículo 10, Nabal dá a resposta. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homem que eu não sei de onde vem? Davi, na hora que ouve isso aqui, né, parece que botaram assim, sal em cima da ferida dele, sem dó. Porque ele fica extremamente irado, pega o exército e vai para a casa de Nabal, e quando ele está no caminho, a esposa de Nabal vem e diminui a ira dele e ele resolve voltar. Mas o que acontece ali é justamente a experiência da nova realidade de Davi. Agora, uma parte da população não via ele mais como um homem honrado, como herói de Israel, tratava ele como bandido. E ele perde, então, a posição de honra que tinha antes. Deus está trabalhando no caráter dele, para que a vida dele não se focasse em cima da honra dele, mas daquilo que Deus tinha para a vida dele. E aí, muitas vezes, essa é também a nossa experiência de vida. Você sempre deu muito valor para o seu nome. De repente, passa por algumas situações e o seu nome não vale mais nada na sociedade. Muito valor para o nome da família. E aí, de repente, algumas coisas vão acontecendo e esse nome idolatrado, às vezes, da família, vai sendo jogado no lixo. E você vai passando por constrangimentos, por dificuldades. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está moldando você para que o seu valor seja firmado naquilo que Deus tem para você e não no bom nome da família, no bom nome que você conseguiu, não na honra que você imagina ter na sociedade. Então, essa é outra experiência que Davi tem. Ele perde essa reputação e ele tem que lidar como doido diante do rei dos filisteus e ele tem que lidar com um homem arrogante que o considera um bandido e não um homem honrado. Davi foi moldado para não depender de sua reputação como guerreiro ou herói, mas para confiar que Deus, no tempo certo, exalta quem é fiel a Ele. E é isso que nós precisamos entender. A nossa exaltação não tem que se firmar em cima daquilo que nós podemos produzir, mas daquilo que Deus tem para nos dar e operar em nossas vidas. E é isso que Davi aprende. Aquilo que ele produziu como herói,
como soldado, como guerreiro. Aquilo foi tudo para o passado. Agora ele vive outra realidade e precisa depender de Deus para ter a sua direção e propósito. Quarta lição que nós aprendemos. Davi perdeu os recursos e o conforto. É outra coisa que ele perde. O palácio oferecia certos confortos para ele. O acesso a pessoas importantes no palácio oferecia a ele certos confortos. Aqueles confortos lhe foram tirados, porque Deus queria trabalhar em outras áreas da vida dele. 1 Samuel 21, versículo 6, nos diz assim: Deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outro, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, quando trocados no devido dia por pão quente. E aí o que é que Davi, então, qual é a experiência que Davi tem quando ele perde os recursos e o conforto? Ele tem a experiência da graça de pessoas que o ajudam. Ele vai até ao sumo sacerdote, e esse sumo sacerdote depois paga com a vida. Ele e todos os da sua casa são assassinados porque deram esse pão aqui para Davi. Mas o que nós encontramos aqui é Davi dependendo da graça de pessoas. E isso vai fazer com que ele descubra quem são os amigos que ele tem, e isso vai fazer com que ele, de certa forma, possa desenvolver gratidão em relação a outras pessoas. Ele foi atrás de Nabal, e provavelmente aquilo ali era um comportamento recorrente. Ficava no canto, protegia as ovelhas da pessoa, depois pedia um salário pelo serviço prestado. E o que nós encontramos aqui é Davi dependendo da graça de pessoas. Essa é outra coisa interessante. Outro dia eu falei aqui na igreja sobre pessoas que gostam de ajudar, e depois nós falamos sobre pessoas que gostam de ajudar, mas não recebem ajuda. Tem dificuldade para serem ajudadas. Davi talvez tivesse essa experiência, e agora ele está sendo tratado nessa experiência. Ele está agora sendo trabalhado por Deus para ser uma pessoa graciosa e receber a graça de outros. Davi desenvolveu gratidão e contentamento. Então, gratidão e contentamento. À medida que ele vai passando, e é interessante porque você vai ver, depois que ele se torna rei, algumas dessas pessoas que o ajudaram, ele vai lá e ajuda também. Depois, eu não sei se você se lembra, quando ele estava fugindo de Absalão, teve alguém que levou pão. Quem foi? O servo de Mefibosete. Levou pão, levou um bocado de coisa para ele. Quando ele voltou, dividiu metade do patrimônio de Mefibosete com aquele servo de Mefibosete. O que é que ele faz? Ele consegue enxergar pessoas que são úteis e ele consegue ser gracioso com essas pessoas. E nós precisamos entender que Deus está trabalhando na vida de um indivíduo que vai ser o rei mais poderoso da sua geração. E desenvolvendo nele essa capacidade de reconhecer e ser grato para pessoas, às vezes pessoas simples, que o ajudaram no decorrer do seu caminho. E ele, então, desenvolve essa gratidão, e isso é extremamente importante, porque essas pessoas vão sendo reconhecidas à medida que ele vai crescendo. Ele não vai se esquecendo dessas pessoas. Né? Já comeu o pão que o diabo amassou durante esse período de exílio, e ele viu quem eram os amigos, quem era que dava socorro e amparo durante a sua vida. Então, essa é uma das coisas que Deus vai trabalhando na vida dele. O desapego material também nos ensina a sermos gratos pelo essencial e a confiar em Deus como nosso provedor. É o que Davi vai aprendendo também. Ele vai sendo grato pelo essencial. Ele podia juntar um monte de cabeça de gado e ter cabeça de gado nesse período do exílio? Não, senão ele tinha que abandonar tudo quando Saul apontasse em algum canto. Então, o que ele faz? O que ele tem é apenas o essencial, para poder fugir quando fosse preciso. E o que nós vamos observando, então, é que ele vai sendo trabalhado nessa área também. Aprendendo a viver dentro de uma realidade financeira completamente diferente e limitada. E vai vivendo e desenvolvendo a sua vida. O que a gente aprende, então, é que ele sai da fartura e vai para o período de dificuldade. E Deus está trabalhando, agindo na vida dele,
para que ele possa ser abençoado, para que as próximas experiências e as próximas fases sejam trabalhadas outras áreas na vida dele. Então, essa é outra experiência. Perda de recursos e confortos. Quinta lição que nós aprendemos com essa saída e esse período de exílio. Perda de liberdade de ir e vir. Ele não podia mais andar em qualquer lugar. Ele estava agora restrito a áreas em que Saul não tinha acesso. E aí, 1 Samuel capítulo 23, verso 29, diz assim: Subiu Davi daquele lugar e ficou nos lugares seguros de En-Gedi. Então, Davi agora procurava lugares seguros. Não tinha mais a liberdade de se locomover do jeito que fazia antes. Então, a liberdade dele foi restrita. Então, Davi perdeu a liberdade de movimentação e precisou viver como fugitivo, sempre vigilante e pronto para fugir em qualquer momento. E aí nós temos, nessa condição, nós temos, primeiro, uma vida simples que facilitasse a mobilidade. E segundo, desapego de bens materiais. Foi isso que Davi foi aprendendo. Foi aprendendo coisas essenciais na vida que não estão associadas a bens materiais. Ele foi, então, desenvolvendo um estilo de vida completamente diferente. É o que essa falta de liberdade de ir e vir vai causando na vida dele. Então, é outra experiência que Davi tem. Qual é a aplicação que nós temos para isso? Mesmo em situações em que nossa liberdade parece limitada por circunstâncias ou perseguições, podemos experimentar a verdadeira liberdade em Cristo. Ele vai se desapegando de algumas liberdades e vai adquirindo outras. No período do seu exílio, ele escreve vários dos seus salmos que hoje nós lemos. Salmos extraordinários que falam fortemente ao nosso coração hoje, foram escritos naquele período. Foi o período que ele teve essa oportunidade de ter mais tempo para buscar Deus, de buscar a presença de Deus e de ter experiências com Deus, com o socorro divino, com a intervenção de Deus. Me lembro de uma das vezes em que ele tinha uma cidade que estava cercada por inimigos, ele vai lá e ajuda a cidade. Aí Saul fica sabendo que ele ajudou a cidade e diz: agora eu vou pegar ele, porque agora ele está dentro de uma cidade com muros e portões. E aí então está Saul indo, e aí alguém avisa ele. E ele então consulta a Deus. Saul vem, Deus disse: vem. Esse povo vai me entregar na mão de Saul? Vai. E ele então se manda. O que nós aprendemos é essa dependência de Deus que ele vai tendo. E Deus vai mostrando o seu favor. Uma das vezes Saul está indo atrás dele, e ele se esconde dentro de uma caverna, e está lá Saul, entra na caverna para evacuar o ventre. E ele foi entregue na mão de Davi. Os homens de Davi disseram: hoje Deus vai cumprir o que disse a teu respeito, que tu vais ser rei. Davi, então, corta a orla da veste, sente bater forte o coração, ele diz: estou fazendo coisa errada. Aí, então, contém os homens e Deus mostra o seu favor, porque o inimigo forte que estava atrás dele é colocado nas mãos dele. Outra ocasião, acontece a mesma coisa, mas o que a gente observa é que Deus vai mostrando a sua provisão, o seu socorro, o seu amparo, e o rei Saul vai percebendo que não tinha como ele alcançar Davi. O que a gente aprende, então, é essa perda da liberdade de Davi vai dando a ele essas oportunidades de crescer espiritualmente e desenvolver a sua intimidade com Deus. Sexta e última lição que nós aprendemos. Davi perde o sentimento de justiça. É outro aspecto. Ele era extremamente fiel e tratado como infiel. Era alguém que investia e agia com muita ética em relação a Saul, mas era tratado como se fosse alguém que estava ali para tomar o lugar de Saul. E o que nós encontramos, então, é injustiça sendo praticadas contra Davi. E o que ele faz? Não busca a justiça própria. Ele não busca fazer justiça. Você observa que nem falar mal de Saul ele falava. Não há nenhum registro que ele tenha aberto a boca para falar mal do rei, ou para jogar pessoas contra o rei, ou para articular alguma coisa que pudesse causar dano ao rei. Há nele um sentimento de respeito intenso
que ele passa isso para os seus homens. É interessante porque é um comportamento que você aprende vendo. E foi isso que os homens de Davi aprenderam. E é por isso que há esse respeito grande dos homens de Davi com relação a Davi. E é por isso que você observa que, com exceção da vez em que o filho de Davi tentou usurpar o reino, você não vê nenhum dos homens de Davi articulando nada contra ele. O que a gente aprende, então, é que Davi aprendeu uma lição importante aqui. A justiça, quem pratica é Deus. E é isso que ele fala para os homens. Pode ser que Deus resolva matá-lo quando ele for numa guerra, ou de alguma outra forma, mas eu não serei o canal de morte de Saul. E aí ele vai, de certa forma, retardando a justiça, porque não pega a justiça nas próprias mãos. Ele deixa que Deus faça aquilo que está na sua própria vontade. E é isso que nós aprendemos com Davi. Ele espera o tempo de Deus para todas as coisas. E aí nós temos o Salmo 57, verso 6 e verso 7, nos dizendo assim: armaram redes aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. É o que Davi aprende a fazer nessa fase de injustiça que sofre. Depois o Salmo 57, 2 ainda diz assim: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Uma outra experiência, 1 Samuel 24, 11. Julgue o Senhor entre mim e ti. É o que ele diz para Saul, de uma das vezes que Saul vai atrás dele. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito. Porém, a minha mão não será contra ti. É o que ele diz para Saul, da segunda vez que Deus entrega Saul na mão dele. E depois, então, ele manda alguém ir lá buscar os instrumentos de Saul que foram pegos, que estavam ali em volta de Saul. E o que ele faz é provar que Deus tinha entregado Saul na mão dele, mas que ele não iria pegar a justiça nas próprias mãos para causar dano nenhum. Deus é que faria o que ele pensasse em fazer, mas ele mesmo não faria nada com Saul. Então, o que nós aprendemos aqui é que Davi passa por uma fase extremamente difícil. Perde inúmeras coisas, tem que se desapegar de todo um estilo de vida para poder aprender as lições que Deus tinha para ensiná-lo. Mas depois que ele aprende, ele passa para a terceira fase. Mas o que a gente precisa aprender é que a nossa vida espiritual é composta de fases. E você vai precisar desapegar de algumas coisas de uma fase para poder desenvolver as habilidades da outra fase que você tem para desenvolver. Então, eu não sei qual é a situação que você está. Talvez você esteja aqui se identificando com várias experiências de Davi no período do exílio, mas eu quero dizer uma coisa para você. Isso é uma fase que você está passando. Aprenda as lições que precisa aprender, desenvolva a sua espiritualidade de forma adequada, para que você possa seguir para as próximas fases. Porque Deus tem um plano para a sua vida, e o plano dele para a sua vida não é que você passe a vida inteira na situação que você está. Ele quer que você seja transformado pelas experiências que você está tendo agora, mas que você siga para outras fases que vão dar para você a oportunidade de cumprir o seu propósito nessa terra. E o propósito dessa terra para você não é que você passe por dificuldade e fique a vida inteira passando por dificuldade. O propósito é que você avance e se pareça cada vez mais com Cristo Jesus. Então, o seu caráter vai ser trabalhado, a sua alma vai ser trabalhada, a sua família vai ser trabalhada, e tudo à sua volta vai ser trabalhado, para que você avance e cresça espiritualmente. E é essa percepção que nós precisamos ter, porque Deus tem um propósito para as nossas vidas, tem um plano para a nossa vida, e nós precisamos deixar Ele cumprir o seu propósito e o seu plano. Então, entenda o que é que você está passando, entenda a fase que você está passando, e entenda o projeto que Deus tem para a sua vida, para que você possa, então, compreendendo essas coisas, lidar com as dificuldades que você precisa lidar, para crescer e desenvolver-se espiritualmente. Amém? Que Deus nos abençoe.